verdade, tags no YouTube normalmente costumam ser um troço meio mongo, né? Mas quando elas são legais, a gente faz. Sejam bem-vindos a mais um pós-créditos extra e hoje com algo completamente diferente, completamente fora da caixinha aqui pro pós-créditos. Quer dizer, não tão fora da caixinha porque eu falo de filme de quadrinho direto. Mas enfim, é diferente porque esse é o primeiro vídeo do pós-créditos que não é sobre audiovisual, não é sobre série de TV, não é sobre filme, é sobre quadrinhos. Sim, porque o Caio de Aquino do canal Sessão Comentada, que inclusive é muito bom, vale a pena conhecer se você não conhece, me fez o desafio das HQs. E normalmente eu costumo fugir um pouco de tag. Eu sei que elas ajudam o canal a crescer, aquela coisa toda, mas sempre são os desafios meio besta, de colocar elástico na cara, de se lavar de amoeba ou caramba 4, e aí a gente foge desse tipo de coisa. Mas o desafio das HQs eu achei muito legal, porque dá a chance de falar aí das HQs que eu já li, das HQs que eu quero ler, das que eu tenho aqui em casa, além do que sai um pouco desse marasmo que o canal tá ultimamente, né? Faz um tempinho que só tem crítica atrás de crítica atrás de crítica, e tento falar isso rápido 3 vezes, é muito difícil. Mas enfim, já faz um tempo que o canal tá na mesma, então eu vou sair um pouco aqui da zona de conforto e falar de história em quadrinhos que eu gosto muito e sempre gostei. São 12 perguntas no desafio e quem é inscrito no canal sabe o quanto eu falo pouco, então vamos direto à primeira pergunta. Qual HQ você nunca leu? Bom, por essa pergunta eu entendo que são HQs importantes ou marcantes, e eu não li 1 bilhão de HQs importantes que eu já deveria ter lido. Mas para representar as várias respostas para essa pergunta, eu coloco aqui A Última Caçada de Kraven, porque eu sou um grande fã do Homem-Aranha, é um dos meus heróis favoritos, é o herói da minha infância, que eu acompanho desde que eu era criança, fui no cinema, vibrei, sempre li quadrinhos dele, mas essa história, que é uma das histórias mais clássicas e mais elogiadas do Homem-Aranha, eu nunca tive a chance de ler. Eu conheço toda a história, eu sei o que acontece nela do começo ao fim, mas o quadrinho em si eu nunca li. Eu já li várias histórias clássicas do Aranha, mas essa eu tava devendo ainda. Eu comprei essa edição especial em capa dura na Bienal desse ano, então eu pretendo tirar o atraso logo menos. Qual HQ você não leria de novo? Kingsman: Serviço Secreto. Kingsman foi um dos meus filmes favoritos do ano passado, acho que entrou até no meu top 10 de melhores filmes do ano. E assim que eu assisti o filme, eu corri pra comprar HQ. Eu sabia que o filme tinha mudado quase tudo da HQ, mas mesmo assim eu comprei, porque eu fiquei curioso pra ler a história. E esse é um daqueles raríssimos casos em que o filme é muito melhor. O Matthew Vaughn, que é o diretor do filme, é um dos autores da HQ. A sensação que deu foi que ele não gostou de algumas coisas aqui e ele resolveu dar a visão que ele queria ter dado lá no filme. O filme é muito mais legal, muito mais divertido. As adaptações que ele fez fizeram a história funcionar muito melhor. E assim, esse quadrinho ele não é ruim, muito longe disso. Eu ainda vou falar de quadrinho merda aqui. Mas é porque ele é tão menos divertido do que o filme. O filme acabou conseguindo fazer algo tão melhor e mais interessante que eu não tenho muita vontade de ler de novo. Qual HQ ninguém curte? Nem precisa pensar muito pra essa. O Cavaleiro das Trevas 2. Eu tô com a página aberta aqui porque essa foi uma das 515 edições definitivas que a Panini lançou de O Cavaleiro das Trevas, e nessa edição tem os dois. Tem O Cavaleiro das Trevas 1 e 2, essa aqui é a parte 1, obra-prima sensacional, que mudou os quadrinhos, o caramba 4. E essa é a parte 2. E eu vou colocar da seguinte maneira para você que só leu a primeira parte ou nunca leu nenhuma das duas. O Cavaleiro das Trevas 2 está para os quadrinhos como os prequels de Star Wars estão para o cinema. Ou seja, é relacionado com algo espetacular que mudou a história da mídia na qual foi lançada, gerou uma expectativa gigantesca e quando foi lançado teve até gente que gostou mesmo sem explicar muito bem porquê, mas para praticamente todo mundo foi uma decepção aterradora. Eu não vou entrar em mais detalhes porque eu usei essa história para responder uma outra pergunta também, mas a resposta básica é essa. Essa é a HQ que eu não conheço ninguém que curte. Qual foi a última HQ que você leu? Coringa, do Brian Azzarello, com arte do Lee Bermejo. Eu comprei ela na Bienal também, mas eu li primeiro e já terminei porque ela é o que chamam de One Shot Story nos quadrinhos, que é aquele quadrinho que não é dividido em edições, ele é uma história mais simples, curta, lançada numa edição só. E esse quadrinho aqui é
peculiar, pra dizer o mínimo. Ele sai um pouco daquela ideia que toda história que tem o Coringa como personagem central tem, né? Do Batman e do Coringa serem personagens completamente interligados um com o outro. O Batman aqui é praticamente uma participação especial. A história ela é bem diferente, se passa no universo do Batman, né? Ali em Gotham City. Mas o protagonista é o Johnny Frost, que é um bandido aleatório que se envolve com o Coringa por acaso. E aqui o Coringa acabou de sair do Asilo Arkham e vê todos os territórios que eram dele, vê a cidade que era dele completamente dividida entre outros mafiosos. E agora a intenção dele é pegar tudo de volta. Um pouco relacionado com aquela pergunta de Kingsman, eu não sei se eu leria essa HQ de novo, mas não porque eu não gostei dela, mas é porque ela é extremamente perturbadora. Eu fiquei realmente incomodado lendo ela. Ela tem um clima muito pesado, muito estranho. Ela é extremamente violenta, mesmo pros padrões das graphic novels do Batman, que tendem a ser mais violentas mesmo. Ela é bem gráfica, a arte do Lee Bermejo é muito boa. E pra você que gosta do Coringa, do Batman, vale a pena ler pelo menos uma vez. Qual HQ você tem preguiça de ler? Desculpa, gente, eu sei que é um clássico, eu sei que tem muita gente que gosta, eu sei que o quadrinho é muito melhor que o filme, e eu sei que tem muita gente que usa essa máscara sem nem saber que ela surgiu numa história em quadrinhos, mas eu confesso que rola uma preguiça de ler V de Vingança. Eu comprei V de Vingança já fazem uns bons anos, foi um pouco depois que eu entrei no meu último emprego, o que significa que já faz muito tempo mesmo. E ela sempre fica aqui, eu pego ela da prateleira e falo, não, vou começar a ler, aí tento começar, e aí não rola, leio 2 páginas e acabo largando pra fazer outra coisa, e aqui está ela na prateleira até hoje. E eu já folheei, já dei uma namorada na HQ e nunca rolou de eu parar pra ler e agora tá dando preguiça de ler. Além do que eu me arrependi de ter comprado essa edição aqui, porque olha, é uma edição simples, ela é mole. Na Bienal desse ano eu vi que saiu uma edição em capa dura disso aqui em português, então eu fiquei bem decepcionado comigo mesmo. Mas eu vou ler um dia, eu sei que a história ela é muito melhor, muito mais detalhada do que no filme, que é bem simplista. Eu gosto do filme, apesar de tudo, eu creio que eu vou continuar gostando mesmo depois de ler a HQ, mas vai ficar para um dia. Eu sei que é um clássico, eu sei que ela é muito elogiada, ela tá aqui, um dia eu vou ler. Qual HQ você leria de novo? Na verdade eu já li essa HQ de novo e leria mais uma vez. Watchmen, do Alan Moore e do Dave Gibbons. Se por um lado eu tenho preguiça de ler uma obra muito famosa do Alan Moore, que é V de Vingança, eu nunca tive preguiça de ler e eu já li mais de uma vez e quero ler de novo essa outra, que é provavelmente a maior obra do Alan Moore nos quadrinhos, né? Eu nem vou ficar aqui falando a importância de Watchmen, o quão foda é o Watchmen, o quão marcante ele foi para a história dos quadrinhos, porque isso rende um vídeo inteiro ou talvez até 2. Então eu só vou falar que essa é uma HQ que eu leria de novo e que eu leria várias vezes. É uma HQ sensacional, cara. O Watchmen é genial, eu amo essa história do começo ao fim. Não odeio tanto assim o filme do Zack Snyder, eu até gosto. Poderia ser melhor, claro, sempre poderia ser melhor. Os filmes dele sempre podem ser melhores, mas enfim, eu gosto do filme, mas eu amo a HQ. Qual HQ mudou a sua vida? Empate técnico aqui. São 2 HQs que foram muito importantes na minha formação como pessoa e como nerd, por assim dizer. Turma da Mônica, e eu estou segurando o gibi do Cebolinha porque sempre foi o meu favorito, e Combo Rangers. Sim, 2 quadrinhos nacionais, e eu começo a explicação por Turma da Mônica porque foi a que eu li primeiro. Na verdade, não só foi o primeiro quadrinho que eu li na vida, como foi a primeira coisa que eu li na vida. E é exatamente por isso que foi a HQ que mudou a minha vida. Eu aprendi a ler com Turma da Mônica. Quando eu tinha 4 ou 5 anos, acho que foi com 5 anos, se não me engano, meu pai começou a assinar a Turma da Mônica e vinha um pacotinho todo mês com um gibi da Mônica, do Cebolinha, do Cascão, da Magali, do Chico Bento e um gibi da Turma da Mônica, com várias histórias da turma. E eu era viciado nesses gibis, eu aprendi a ler com eles, eu aprimorei minha leitura com eles, e aí por causa de Turma da Mônica eu comecei a ir para uma escrita mais encorpada, por assim dizer, os gibis de super-heróis, e aí eu comecei a ir atrás de livros, e hoje eu tenho um monte de livro aqui, adoro leitura, adoro escrever, sou formado em jornalismo e a raiz de tudo isso é a Turma da Mônica. E o outro foram os Combo Rangers. Se você nunca ouviu falar de Combo Rangers, você devia ouvir. Eles foram criados em 1998 pelo Fábio Yabu. Fiquei arrasado que eu perdi todas as edições quando eu mudei de casa, mas eu tenho essa aqui, que é meio que um reboot que o Fábio Yabu fez dos Combo Rangers, um retorno que ele fez com os heróis por meio de crowdfunding. Mas enfim, Combo Rangers mudou a minha vida porque ele é recheado de referências pop. Tanto esse aqui quanto os quadrinhos originais eram recheados de referências pop. E isso acabou despertando o meu lado nerd, porque eu ficava curioso com as referências que eram feitas, eu ia procurar do que se tratava. E com isso eu fui aprendendo mais e fui conhecendo mais sobre super-heróis, sobre a cultura Super Sentai, sobre vilões, sobre cinema.
videogame, e isso foi despertando esse lado nerd que eu tenho hoje. Então muito do que eu sou hoje eu devo à Turma da Mônica do Maurício de Souza e aos Combo Rangers do Fábio Yabu. Qual HQ você indicaria? Eu acabei de perceber que por mais que a minha infância tenha sido muito mais ligada com personagens da Marvel, e eu sempre tenha tido mais afinidade com super-heróis da Marvel, a maioria das HQs que eu falei nesse vídeo são da DC, né? Tirando a Última Caçada de Kraven, todas as outras são da DC. Então, a minha indicação é uma HQ da Marvel chamada Marvels, do Alex Ross e do Kurt Busiek. Marvels é uma história em 4 edições, eu tenho aqui a compilação em capa dura que a Salvat lançou. É escrita pelo Kurt Busiek e magistralmente ilustrada pelo Alex Ross. O Alex Ross ele tem muito mais afinidade com os heróis da DC. Até pelo estilo de ilustração dele, ele funciona muito melhor com heróis da DC, porque ele sempre mostra os super-heróis de forma majestosa, né, como seres superiores, como verdadeiras divindades andando na Terra. E isso funciona perfeitamente para os heróis da DC, mas já fica um pouco esquisito para os heróis da Marvel. As ilustrações que ele já fez para a Marvel, na sua maioria, são um pouco esquisitas, não refletem muito o que são os personagens, e a exceção é essa HQ aqui. Em Marvels, o traço do Alex Ross funciona perfeitamente pelo contexto da história. Para você que não sabe, Marvels conta aí os primeiros anos do universo Marvel, que no caso é a Era de Ouro dos quadrinhos, vistos pelos olhos de um fotógrafo humano. Então todos esses acontecimentos marcantes da Era de Ouro, como a chegada do Galactus, o surgimento do Quarteto Fantástico, a perseguição que os mutantes sofreram, a morte da Gwen Stacy, tudo isso é revivido nas páginas dessa HQ, mas pelos olhos de um ser humano que estava ali em Nova York quando tudo aconteceu. Nas HQs originais a gente viu tudo acontecer, era tudo aventura e felicidade, e nessa HQ a gente tem uma noção de como a humanidade reagiu a esses acontecimentos tão marcantes para o universo Marvel. É uma história brilhante, muito bem escrita, o personagem do fotógrafo é sensacional, você se envolve com ele muito fácil e tem momentos espetaculares nessa HQ. Vale a pena ler, mesmo se você não é tão fã da Marvel assim, vale a pena dar uma lida, porque é muito bem escrito, é muito diferente de tudo que você conhece da Marvel. Qual HQ que você tem vergonha e mais curte? Essa resposta eu vou ficar devendo porque não tem nenhuma que eu conheça. De todas as HQs que eu já li, as que eu não gostei, eu realmente não gostei. Agora, se você me perguntar de filmes ou séries, aí rende um vídeo só pra falar de filmes e séries que eu gosto e tenho vergonha de admitir. Ainda sonha em ler qual HQ? Resposta muito fácil e muito simples. Sandman. Eu quero muito ler Sandman. E os encadernados que estão saindo agora, todos eles já saíram acho que 4 ou 5 volumes. Todos são mais de R$100 e não baixam o preço desses troços, mas nem por um caramba. Então até hoje eu não li nada de Sandman. Eu adoro o Neil Gaiman, baseado no trabalho dele em Deuses Americanos e em Coraline, que eu já li. E Sandman é tipo a maior obra dele e eu nunca tive a chance de ler. Eu sonho em ler essa HQ. No dia que baixar de preço ou no dia que eu for rico, eu vou ler todas elas. Qual artista que você mais gosta? Aqui também é um empate técnico, eu não consigo decidir qual dos dois. Então, os dois artistas que eu mais gosto são o Alex Ross e o Brian Boland. O Brian Boland eu conheci em A Piada Mortal, eu acho o traço dele espetacular, tanto que um dos motivos de eu ter odiado tanto a animação que fizeram de A Piada Mortal é que não carrega nada do traço do Brian Boland na animação. Na animação do Cavaleiro das Trevas, por exemplo, todo o traço da animação é baseado nos desenhos do Frank Miller. E A Piada Mortal eles praticamente jogaram as ilustrações do Brian Boland fora e são ilustrações sensacionais. E depois de ler A Piada Mortal eu fui atrás de outros trabalhos dele, eu vi que ele foi ilustrador do Juiz Dredd por vários anos e li algumas HQs do Juiz Dredd e realmente o traço do cara é fantástico. Então é um dos meus artistas favoritos. E o Alex Ross eu não só gosto, como eu admiro. Eu admiro não só o fato dele ser um cara muito jovem, com um talento gigantesco, mas também pela visão que ele tem de super-heróis, por essa reverência que ele tem aos super-heróis. Ele sabe construir momentos épicos, ele sabe criar imagens impactantes, e eu gosto muito disso nele. Então, são os meus dois artistas favoritos em empate técnico, Alex Ross e Brian Boland. E finalmente a última pergunta. Qual HQ você odeia? E como prometido, ela está de volta, o Cavaleiro das Trevas 2. Lá no começo eu falei que ninguém curte, e eu não só não curto, como eu odeio o que o Frank Miller fez aqui. Porque veja bem, o Cavaleiro das Trevas, a história original lá dos anos 80, é parte da história do Batman. Ele foi um marco pro Batman, foi um marco para a carreira do Frank Miller, e é considerado por quase todo mundo um marco na história dos quadrinhos. É uma história maravilhosa, com um roteiro espetacular, personagens muito bem desenvolvidos, e aquele
traço peculiar do Frank Miller. Mas no Cavaleiro das Trevas original, o traço peculiar do Frank Miller rendeu vários momentos históricos pro Batman. Já o Cavaleiro das Trevas 2 é tudo isso que eu falei, só que ao contrário. A história é bizarra e sem nexo e sem sentido nenhum. Tem uns 300 personagens e mais da metade não tem muito porquê tá ali. É tudo muito mal feito, muito mal escrito, muito horrivelmente, terrivelmente, pateticamente desenhado. Olha essa merda. Olha essa Lanterna Verde bizarra, com os dedos quadrados. Olha esse Batman, cara. Olha pra esse Batman. Essas foram as 12 perguntas e este foi mais um pós-créditos extra, um pouco diferente aqui, com o desafio das HQs. Opa, o que tá acontecendo? Esse ângulo esquisito, a luz estranha, essa imagem meio tosca. Porque eu fiz o vídeo inteiro, né? Eu tô aqui editando e eu acabei de perceber um pequeno problema no vídeo. Eu esqueci de fazer a indicação de 3 outros canais para continuar a tag, que é um pequeno problema quando você faz vídeo de tag. Então, corrigindo esse erro, aí vão as minhas 3 indicações. Nerdland, do Gabriel Bernardo, ele falou que lê HQs e vamos ver, responde aí as 12 perguntas. Redatora de merda, da Adriana. Não estou xingando o canal, esse é o nome dele mesmo. Esteja desafiado, eu sei que você gosta muito de Alan Moore e lê outras HQs também, então vamos ver. E o terceiro canal que eu desafio é o Clube de Cinema de Duas Portas do Bruno. É um canal que eu acho sensacional, um dos meus canais favoritos de cinema, sem brincadeira. E eu sei que ele também gosta de filme de HQ, provavelmente já leu muitas HQs e pode aí fazer o desafio. Então esses são os 3 canais que eu desafio, eu espero que vocês respondam. E enquanto isso eu vou ficando por aqui. Comente aqui embaixo os seus quadrinhos, as suas preferências, o que você gostou nesse vídeo. E se você quer que eu faça vídeos um pouco mais informais e diferentes, que não sejam sobre cinema, igual eu fiz aqui. Tô perdendo o ar, tô quase morrendo, olha só. Então eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, falou!